Gente, estou sentado aqui no sozinho e olha, na verdade, eu nem tenho mais vontade de trazer essas notícias para vocês, né? Chega de notícias tão desagradáveis, de mostrar o meu país numa luz não muito boa. E eu quero também ter sossego, paz, gente, eu quero. Mas algo dentro de mim diz, não, Caio, não. Aquilo que está acontecendo aqui, você tem que falar isso. Você tem que passar isso adiante, na esperança que essas notícias, de repente, um e outro de vocês possa ajudar. Tanto aqui na Alemanha, ou querendo vir para cá, ou tanto faz, gente. Né? Então, eu tenho aqui médicos que começam a reagir, que começam a se levantar. Foi escrita uma carta aberta de 380 médicos para o governo federal, chamando a atenção da atual situação aqui. Esses dias, médicos na Áustria já escreveram também uma carta para a Associação Médica da Áustria, chamando a atenção também. E assim, a gente mostra cada vez mais que se encontram pessoas que não podem mais olhar isso e simplesmente ficar quieto. A minha esposa disse, 380 médicos, isso é muito pouco. Mas, gente, pensam bem, claro, é um número pouco. Mas vocês sabem quantas pessoas têm medo? Quantas pessoas têm medo de perder o emprego? De sentir represálias? Quantas pessoas, gente? Eles veem o que acontece. Eles têm a mesma opinião, mas eles têm medo, eles ficam na dele. Baixam a cabeça porque não... Tenho a minha casa para pagar, tenho o meu carro para pagar. Os meus filhos estão na universidade, eu preciso ajudar com moradia, não sei o quê. Eles têm medo, gente. E assim, com medo, você domina, né? E as pessoas, cada vez mais pessoas têm medo. Por isso, isso tudo pode acontecer aqui. Porque as pessoas ficam caladas. Mesmo vendo, mesmo sentindo tudo isso. Mas eles ficam calados. E agora se acharam 380 médicos que escreveram uma carta aberta para o governo. 380 médicos escreveram uma carta aberta ao chanceler federal, aos ministros da saúde federais e estaduais. O Conselho de Ética alemão, aos partidos representantes no parlamento alemão, a Associação Médica Alemã, a Associação Nacional de Médicos de Seguros e Saúde, estatuários e a vários meios de comunicação social. Nele, eles fazem uma análise crítica da picada obrigatória, planejada e da pressão sobre os não picados. A gente tem que ver que a discussão está muito forte aqui, no sentido de passar uma vacinação geral para todos, né? E aí está a carta. A carta eu encurtei por causa de certos termos que eu não posso falar aqui. Se vocês quiserem, eu posso colocar a carta no nosso canal Caio Alemão no Telegram. Ela vai ser em alemão. Vocês vão ter que usar uma tradutora. Certo, gente? Eu vou fazer isso então. Né? Eu acredito que vai ser bom. Aí vocês podem ler a carta por completo. Quem tem interesse, né? Claro. Prezados membros do parlamento, caro chanceler, estamos muito preocupados que nossa sociedade esteja sendo dividida em dois grupos e que a pressão crescente esteja sendo exercida sobre um grupo. Exortamos o governo a pôr um fim a essa divisão e não apenas a cessar todas as medidas coercitivas, diretas e indiretas destinadas à aplicação da lei, mas
a impedi-las ativamente. Estão lembrando ainda que esses dias eu fiz um vídeo citando o nosso chanceler atual, o Olafien Scholz, onde ele diz: a nossa sociedade não é dividida. E agora a carta aberta aqui, que justamente diz: olha, para não ter mais divisão, voltem com as medidas, etc. Em seu relatório de segurança de 20 de nove de 2001, o Instituto Paul Ehrlich, que é um instituto onde os números se encontram, relata mais de 156.360 relatos de incidentes relacionados temporalmente na Alemanha. O número de casos não relatados é provavelmente muito maior. Dos incidentes relatados, 1.450 partiram. 15.122, 0,015% de todos foram classificados como graves, exigindo admissão hospitalar. Eventos adversos graves incluem miocardite, pericardite, reações alérgicas graves, trombose, embolias pulmonares, derrames, ataques cardíacos, deficiência plaquetária, hemorragias, etc. Olha, desculpem. Fiquem ligados. O vídeo já vai comprar. Não desligam, não. Por favor. Não, sai não. Pois é. Paralisia corporal total. Os efeitos estádios dos já conhecidos efeitos colaterais graves e ainda, em grande parte, ainda inexplorados. Os efeitos negativos, tais como uma intensificação dos processos inflamatórios em caso de nova infecção, ainda não são sequer previsíveis, devido ao curto período de observação até o momento. Não há um único estudo que demonstre um benefício para os convalescentes no que diz respeito aos pontos finais clinicamente revelantes. Aqueles que se recuperaram têm um risco muito baixo de recidiva e um risco ainda menor de progressão grave. Em um estudo do Catar, o risco de recorrência dentro de um ano entre pessoas recuperadas foi de 0,37%. O risco de recorrência de doenças graves foi tão baixo quanto 0,001%. E não houve um único que partiu. Por essas razões, cada pessoa deve ser livre para decidir a favor ou contra, depois de ser honestamente informado sobre os benefícios e riscos. Uma obrigação direta ou indireta não é justificável nem eticamente com base nas provas disponíveis. O benefício absoluto e individual é pequeno para a média da população. Pode ser mais alto para pessoas com alto risco de um curso severo. Pessoas jovens e saudáveis, especialmente crianças e adolescentes saudáveis, como é que eu posso dizer agora? Devem ser bem informados. Portanto, exigimos uma parada imediata à exclusão e restrição da participação social de crianças e adolescentes não picados. Uma parada imediata na informação unilateral que minimiza os possíveis danos. E um fim à coação da população. O fim imediato da discriminação e o tratamento desigual na vida pública, no local de trabalho e nas escolas e creches. Um retorno dos decisores políticos e médicos à neutralidade científica, longe da política de pânico que dá um pontapé nos valores básicos liberal-democráticos.
essa foi uma parte da carta aberta que foi escrito por chanceler e os ministros de saúde e outros. Tá? E realmente a gente tem que dizer, infelizmente a gente tem que dizer que olha só que coragem esses médicos têm. Debaixo dessa carta aberta se encontram todos os nomes dos médicos. Né? Então hoje em dia a gente tem que dizer, que coragem que eles têm. Infelizmente, nós chegamos a esse ponto, gente. Pessoal, para vocês eu desejo, olha, de coração, tudo de bom, muita saúde, muita harmonia e um futuro que vale a pena viver, gente. Forte abraço do Caio aqui, mão no coração, até no próximo vídeo.